Sabe, quando a gente liga a TV e tá lá na manchete mais um escândalo bilionário, a gente pensa logo, nossa, isso é coisa de Brasília, né? Longe da gente. Pois é, a história que a gente vai desvendar hoje mostra que o centro desse tipo de esquema, na verdade, tá muito mais perto do que a gente pensa. E o ponto aqui, veja bem, não é só sobre um banqueiro ou um golpe financeiro. É sobre um tipo de personagem, um arquétipo que talvez todo mundo conheça de algum lugar. Aquele sujeito que é mestre na arte da aparência, sabe? Que constrói uma imagem impecável, mas que muitas vezes não tem a substância para segurar essa imagem toda. Ok, vamos mergulhar nisso, começando pelo nosso dia a dia. Pensa no ambiente de um escritório, no mundo corporativo. É ali que a gente encontra a versão, digamos, micro desse personagem. Aquele colega que se destaca não pelo que ele faz, mas pela forma como ele se vende. Olha só, no mundo corporativo, existem basicamente dois jeitos de ter sucesso. O caminho da substância, que é o do trabalho duro, da execução, de analisar os dados, e tem o caminho da imagem, que foca na percepção, na comunicação, nos contatos certos. O curioso é que, segundo a psicologia corporativa, muitas vezes a imagem cria uma percepção de competência que é tão ou até mais poderosa do que a própria entrega do trabalho. É impressionante. E essa percepção, claro, tem consequências bem reais. Uma imagem bem construída abre portas, garante promoções, cria oportunidades, vira um ativo estratégico. A pessoa se autopromove, se infiltra, às vezes não entrega o trabalho pesado, mas, com certeza, aparece na foto do projeto bem-sucedido. Certo? Agora, vamos pegar esse arquétipo que a gente acabou de descrever e vamos escalar isso para o cenário nacional. É aqui que o personagem do escritório se transforma no Daniel Vorcaro e a autopromoção vira um escândalo financeiro de proporções gigantescas. E o ponto de partida é esse número aqui, 47 bilhões de reais. Esse é o tamanho do buraco financeiro. É um valor tão absurdo que coloca a situação em uma outra escala de gravidade, né? A casa começou a cair com a Operação Compliance Zero, que levou à prisão do Vorcaro. A partir daí foi efeito dominó. Os bancos foram liquidados pelo Banco Central e o caso foi parar numa CPI no Senado. Aí a gente começou a ver o tamanho do esquema e suas várias ramificações. Tá, mas a pergunta é: como uma pessoa consegue construir tanta influência e operar um esquema dessa magnitude? A resposta, pelo que parece, está num tipo de manual do poder muito específico, uma cartilha que mistura discrição com uma rede de contatos assim impressionante. Agora se liga nesse método que é quase coisa de filme de espião. Os investigadores descobriram que o Vorcaro tinha um cuidado enorme para não deixar rastros. Ele escrevia a mensagem no bloco de notas, tirava um print e mandava o print como imagem de visualização única, daquelas que somem. O plano parecia perfeito, né? Quase. O problema, o pequeno detalhe, ele esquecia de apagar o texto original do bloco de notas. E foi aí que a Polícia Federal conseguiu recuperar as conversas. E para quem ele mandava essas mensagens tão cuidadosas? A resposta para essa pergunta revela o tamanho da influência que ele tinha. A agenda dele era um verdadeiro quem é quem do poder em Brasília. Tinha contatos nos três poderes: ministros do Supremo, gente da cúpula do Congresso, governadores e até diretores do Banco Central. Isso não quer dizer que todo mundo aí conversava com ele, claro, mas mostra a extensão dos seus tentáculos e a sua capacidade de acesso ao poder. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial para entender essa história. Essa estratégia de poder não tem nada a ver com convicção política, com ser de direita ou de esquerda. O objetivo é um só: acesso, influência. Não importa de que lado do espectro a pessoa esteja. E essa tela ilustra isso de uma forma brilhante. Ao mesmo tempo que o cunhado dele era um dos maiores doadores das campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio, o Banco Master empregava o ex-ministro petista Guido Mantega a pedido do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Ou seja, o jogo é jogado em todos os campos, sem exceção. Ok, quando um esquema desses desmorona, sobra a pergunta fundamental, né? Quem é que arca com esse prejuízo de bilhões? Vamos ver para onde essa conta toda foi parar. Essa frase aqui, de um especialista ouvido pela BBC News Brasil, resume tudo perfeitamente. O lucro fica no privado, mas quando o sistema quebra, o prejuízo é socializado. Ele é transferido para todos nós. E quem são esses pagadores? Bom, basicamente três grandes grupos: fundos de pensão, que cuidam da aposentadoria de servidores públicos; o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, uma espécie de seguro dos bancos; e, potencialmente, os cofres públicos, ou seja, o nosso dinheiro de impostos. E é aqui que os números viram pessoas.
A Rio Previdência, que paga a aposentadoria de mais de 240 mil pessoas no Rio, investiu quase R$ 1 bilhão no banco. Fundos do Amapá, do Amazonas também colocaram um caminhão de dinheiro lá. Esse é o dinheiro da aposentadoria de milhares de servidores que agora está em risco. E não para por aí. O Banco de Brasília, que é controlado pelo governo do DF, comprou carteiras de crédito que seriam fraudulentas do Master. E agora? Agora ele pode precisar de um resgate de até 5,5 bilhões de reais. E de onde viria esse dinheiro? Pois é, dos cofres públicos do Distrito Federal, dos impostos de todo mundo. Então, vamos amarrar as pontas. O ponto crucial é esse. A gente precisa conectar esse escândalo nacional gigantesco de volta àquele arquétipo com o qual a gente começou, lembra? O tal personagem do escritório. A lógica é exatamente a mesma. O que muda é só a escala. O Rafael do escritório usa o trabalho dos outros para ganhar visibilidade com o chefe. O Vocaro do Brasil usa o sistema financeiro para ganhar influência e capital político. A essência do personagem, que se baseia na imagem acima da substância, é a mesmíssima. E essa é a conclusão que deixa a gente um pouco desconfortável. A gente tende a fingir que essas figuras estão longe, operando numa outra esfera, mas a verdade é que o sistema que permite que eles subam na vida está aí, no nosso cotidiano, no escritório, na família, no nosso bairro. O que nos deixa com uma reflexão final para a gente pensar. Esse personagem ele não prospera no vácuo, né? Ele precisa de um público que, de certa forma, admira ou pelo menos tolera essa maneira de agir. A questão de fundo não é só por que eles existem, mas o que na nossa cultura permite que eles cheguem tão longe. Por que será que a gente se fascina tanto por esses personagens?